Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 26 de novembro, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Hoje é o Dia Nacional de Lembrança de Holodomor, a grande fome lá na Ucrânia, que foi o genocídio causado pelo Stalin. Lá em 1932, 1933, Stalin tirou todo o trigo colhido pelos ucranianos para vender para o exterior e assim poder comprar armas, né? Então, para enriquecer e fortalecer a União Soviética, o Stalin matou 7 milhões de ucranianos. Nesse período, foi entre 2 anos, foram um total de 17 meses da grande fome lá na Ucrânia, né? Um absurdo completo. Eu não sei como ainda tem gente que acredita em ideologias de esquerda, socialismo, em dar mais poder para o Estado. O Estado é sempre um monstro. Você pode até tolerar o Estado, achar que ele é indispensável em algumas coisas, mas nunca que mais Estado é bom. Mais Estado é sempre ruim, né? Surgiram várias controvérsias sobre a península de Kimburni, com alguns dizendo já ter sido tomada pelos ucranianos totalmente, outros dizendo que nem começou ainda a operação ucraniana ali na península, ainda não tem nada nas mãos dos ucranianos. Vamos entender o que está acontecendo ali. Enquanto isso, o exército ucraniano deixa todo mundo em silêncio operacional. Mais relatos de problemas no fronte de batalha com os mobilizados, tanto mobilizados por estarem sem equipamento, sem capacidade para fazer ataque, quanto mobilizados sendo criticados pelo exército por desistirem fácil da batalha, esse tipo de coisa. Houve também um evento de Putin com mães de soldados mortos, que é uma falsidade, só um grande teatro. Nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos ver esse e outros assuntos. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Boneco Inflável do Peter de Sunguinha, Robocop Gay e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje é mais um dia em que a gente viu pouca mudança na linha de frente e, de novo, eu faço o alerta. Isso não quer dizer que não tenha tido muita batalha, que não tenha morrido muita gente. Todo dia na guerra é uma tragédia, não tem dúvida alguma. Muita batalha continua aqui na região de Donetsk, muita batalha também em Bakhmut e aqui também no norte. Mas não houve nenhuma mudança significativa. Nenhum dos dois lados conseguiu se impor a ponto de avançar em algum sentido ou outro, né? O inverno tem esse problema, tudo fica mais difícil, as estradas lá ainda tem muita lama nessa época do ano, então a gente não espera grandes avanços aqui, né? Hoje é o Dia Nacional na Ucrânia de lembrança de Holodomor, né? Holodomor foi a grande fome lá em 1932, 1933, quando Stalin passou a exigir todo... Lembra, o Stalin estava na União Soviética, planejamento central, então o governo que decidia para onde ia cada recurso, e o governo na época queria entrar numa corrida armamentista, queria fazer mais armas, precisava de dinheiro. O que ele fez? Ele botou cotas absurdas de produção de trigo para várias províncias. A Ucrânia na época fazia parte da União Soviética, e daí tirou todo o trigo da região e os ucranianos acabaram morrendo de fome. 7 milhões de ucranianos, entre 3 e 7 milhões de ucranianos, estima-se, morreram de fome nesse período aí, ao longo de 17 meses que durou essa grande fome, né? Isso tudo por quê? Porque um burocrata central decidiu fazer uma coisa que na visão dele era melhor para toda a sociedade, mas que era pior para um grupo dentro daquela sociedade. E isso é sempre o que acontece com o socialismo, é sempre o que acontece com a esquerda. A esquerda diz ter as melhores das intenções, não temos que salvar tudo, temos que fazer o que é o interesse social. O problema é, o que é interesse social? Não existe interesse social, só existe interesse de cada pessoa. A sociedade como um todo não tem interesse, só existe interesse de indivíduos. Quando um político fala que vamos seguir o interesse da maioria, o interesse da sociedade, ele está mentindo, ele está seguindo o interesse dele e com isso sempre prejudicando uma grande parte das pessoas. É um absurdo ainda ver gente que acredita em socialismo hoje em dia, né? Esse é só um dos muitos absurdos que aconteceram na história do mundo inteiro, sempre que acharam que mais Estado resolvia alguma coisa. Não, o Estado ele age no seu próprio interesse, ele nunca age no interesse dos indivíduos, da sociedade como um todo, né? Enfim, é importante lembrarmos dessas tragédias do passado para evitar sempre que possível que isso seja feito novamente, né? Isso daqui é uma coluna de tanques russos que foi destruída próximo a Kislivka, na região de Kharkiv, ali no fronte de Luhansk, né?
dá para ver vários tanques totalmente destruídos pela artilharia ucraniana, inclusive um T-90, que foi aquele que passou primeiro lá, né? Ou seja, vários dos tanques aí significativos russos aqui totalmente destruídos, a coluna inteira foi destruída. A gente vai falar sobre a preocupação justamente por quê? Por que acontece esse tipo de coisa? Justamente a questão dos mobilizados, que não estão acostumados a fazer esse tipo de coisa, fazem colunas muito compactas, e quando o inimigo, quando os ucranianos veem colunas tudo juntinho, os carros, eles, lógico, usam artilharia e destroem tudo, né? O correto é você fazer isso sempre muito espaçado, deixar um espaço grande, porque daí ficaria muito caro para o inimigo atingir cada um dos tanques que estão na coluna, né? Dá para ver que realmente é uma coluna muito grande que foi destruída ali, né? Kislivka é nessa região aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É aqui, ó, Kislivka. É uma cidade que já está na mão dos ucranianos, mas lógico, essa região aqui próximo ainda está em disputa e provavelmente, segundo está mostrando aqui, é justamente nessa estrada aqui, nesse ponto, já na área em disputa que foi filmado essa coluna, né? Bom, e aí a gente entra numa outra polêmica, que é a questão da Península de Kimburnia, né? A Península de Kimburnia é essa área aqui embaixo na Ucrânia, próximo a Kherson. Na verdade, metade da península fica no Oblast de Kherson e a outra metade fica no Oblast de Mykolaiv. E a grande polêmica aqui é a seguinte, que segundo alguns analistas, e isso daqui é devido à confirmação de elementos da força naval ucraniana que fizeram ataques na península. Eles estão silenciosos quanto ao desenvolvimento, mas as fontes políticas da Ucrânia dizem que apenas três outras cidades ainda faltam ser liberadas na península, né? E daí ele está considerando aqui que já tem uma grande parte das cidades aqui da península liberada. Essa é uma visão aqui de algumas pessoas, porém existe o Ozint Ist, que está fazendo aqui uma avaliação dizendo que não, que na verdade não há ainda evidência de operação na península em si, ou seja, os ucranianos já bombardearam cidades aqui na península, pode ser que tenham feito grupamentos de reconhecimento, patrulha de reconhecimento, de entendimento da região, mas jamais não tem ainda nenhuma operação em solo na península, né? E ele explica aqui porque ele fala que, na verdade, o cara se enganou, porque quando ele diz que ainda faltam 3 cidades, é porque, na verdade, quem estava falando isso era o líder político de Mykolaiv, né? E Mykolaiv, de fato, só tem 3 cidades na península. Então, seriam essas 3 cidades que estariam faltando, né? Faltando para todo o Oblast de Mykolaiv se tornar livre da ocupação. Então, ele fala aqui que nós temos faltam 3 cidades na península de Kimburnia, de forma que a gente possa legalmente sair do estágio de atenção, né? Por quê? O Oblast de Mykolaiv é essa área aqui. Ele chegou a ser ocupado, essa área toda aqui, ele chegou a ser ocupado pelos russos em várias regiões. A própria cidade de Mykolaiv chegou a ser quase cercada aqui pelos russos, mas toda essa área aqui já foi liberada pelos ucranianos, então aqui já tá livre, mas o estado, o Oblast lá, ele ainda está em condição de ocupação. Por quê? Porque ainda faltam essas 3 cidades aqui. Pela lei ucraniana, se tem pelo menos um pedacinho do seu Oblast ocupado pelos russos, o estado todo fica em estado de ocupação, né? Então o que ele estava falando, na verdade, é que faltavam 3 cidades aqui na península, na região da península que é do Oblast de Mykolaiv, e o fato são exatamente as 3 cidades aqui, Vasiliivka, Prokhovka e Pokrovsk, que são as 3 cidades grandes aqui. O resto aqui é vilarejo, é coisa pequena, né? Então, isso aqui ele estava falando. Aparentemente, então, houve esse engano. De fato, ainda não tem operação. Se tem operação, é uma operação muito pequena aqui na península, né? Aí ele fala também que houve ataques ucranianos, certamente houve. Aí ele mostra aqui alguns exemplos de bases russas na península atacadas por ucranianos,
mas isso foi atacado à distância, né? Ou seja, foi mandado por foguetes ou artilharia, né? Então não é que tenha havido de fato um ataque em terra aqui, pelo menos não ainda, né? E aí o pessoal complementa que, na verdade, a península agora ela é mais fácil de ser atingida pela água do que por terra, né, para os russos. Então é possível sim que os ucranianos façam ações ali e consigam colocar uma cabeça de ponte, manter uma base ali, mas por hora ainda estão na fase de atacar as bases russas e fazer reconhecimento do terreno. Ainda não fizeram a parte no solo de fato, né? Bom, outras informações que a gente tem aqui sobre a linha de frente, como eu falei, é justamente as críticas aos soldados mobilizados russos, aos chamados Mobiks, né? E não só você tem críticas aos Mobiks, mas agora você tem também críticas àqueles que criticam os Mobiks, né? Então, por exemplo, esse post do Telegram aqui, que o Igor Girkin trouxe aqui pra gente, ele fala aqui sobre a perspectiva de um mobilizado chegando na linha de frente. E, de forma geral, a primeira coisa que eles chegam que eles conhecem é o comandante do batalhão bêbado, né? E dizendo que eles não precisam de nada e que tá tudo ali, e daí o comandante do batalhão tem que ser acalmado pelos mobilizados, pelos próprios mobilizados. Eles acabam vivendo numa grande pocilga, né? Uma pocilga de verdade. Apenas poucos conseguem, tem saco de dormir, poucos apenas têm saco de dormir, o resto deita no chão. E aí ele fala aqui que o problema são os mísseis ucranianos, e o ideal seria a tropa dormir dispersa, né, ao invés de você dormir a tropa toda no mesmo lugar. É a mesma lógica da coluna, né? Se você coloca todos os esforços no mesmo lugar, todos os recursos ali, fica muito fácil para os ucranianos jogarem um míssil e atingirem aquilo ali, terem uma alta taxa de fatalidades ali, né? O correto nesse caso, o adequado seria o quê? Dividir o batalhão em várias posições e dorme cada pedaço num lado, porque isso faz com que fique antieconômico para o atacante usar mísseis para esse negócio, né? Só que, mas essa dispersão não acontece. Por quê? Porque se você dispersar a companhia em lugares diferentes, você não vai ter como suprir todos eles. Então eles acabam todo mundo dormindo juntos. Então se você dormir separado, você vai ficar num deserto sem água, não vai ter mantimento, não vai ter água, não vai ter suporte. E aí eles acabam voltando para a pocilga. E não vou nem falar sobre as missões de combate que têm dificuldades similares, né? Isso não parece nada especial, mas meus amigos, o mundo dos meus amigos colapsou, e no próximo encontro eles falaram que a gente não pensou que fosse desse jeito e coisa e tal. Ou seja, o que ele está descrevendo aqui é justamente o choque que o mobilizado chega no campo, na linha de frente, vê os absurdos que estão lá, a forma como está acontecendo a coisa. E isso tudo, ele diz aqui, o pessoal volta dessa viagem com um ponto de vista totalmente diferente sobre a guerra, né? E isso mesmo sem participar do moedor de carne, ou seja, mesmo sem ir para combate. Só o fato de chegar na linha de frente e ver todos esses absurdos, falta de comida, falta de preparação de lugar, já desanima o pessoal completamente, né? E aqui tem um outro post feito pelo Grayzone. Agora, aqui ele está criticando as pessoas que criticam os mobilizados, dizendo que o pessoal não pode exigir dos mobilizados o mesmo que exige de um soldado regular, né? Então ele fala aqui, ó, mais cedo eu escrevi sobre a situação em Serpukhov, nos mobilizados do Serpukhov. Isso daqui, para quem não lembra dessa história, é ainda aquele batalhão que teve a perfídia que 12 soldados russos se renderam para 4 soldados ucranianos, porque o resto do batalhão inteiro fugiu. Aqueles ali foram os que abandonaram na linha de frente, mas aí apareceu um dando tiro nos ucranianos, e os ucranianos acabaram revidando o tiro e matando os russos todos, né? Então é esse mobilizado aqui de Serpukhov, porque foi nessa região aqui, em Makivka, foi tomada pelos ucranianos justamente nessa situação. Os ucranianos já estão ameaçando Plochanka, na verdade já tem ucranianos em Plochanka, mas a grande coisa todo mundo culpou os mobilizados pela perda de Makivka, porque os mobilizados deveriam segurar o fronte de batalha ali,
e não seguraram. O batalhão todo fugiu correndo, ficaram aqueles 12 ali que se renderam para os ucranianos e acabaram todos mortos. Eu expliquei esse caso da perfídia alguns dias atrás aqui, né? E aí o próprio Grenzoni já criticou esses mobilizados, falou que é um absurdo que eles fizeram, coisa e tal. Mas ele falou aqui, agora eu fiquei especialmente surpreso que alguns canais do Telegram estão atacando os mobilizados, as pessoas que não devem nada a você ou ao grande mestre de multimovimentos, é o nome que eles estão dando para o Putin, né? O grande mestre de multimovimentos. Olha só, o pessoal já está sacaneando o Putin nos próprios Telegrams dos soldados russos, né? Ou a sua entourage, né? Os seus companheiros ali, que trocam soldados russos por dinheiro. Os contratados, ok, voluntários, ok, mas os mobilizados não devem nada a você, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o mobilizado ele foi forçado a ir para a batalha. Se o cara é contratado, se ele recebeu dinheiro, ele aceitou grana para ir batalhar, ele tem que cumprir o papel dele. Você não pode exigir que ele não pode voltar atrás ou desobedecer a ordem ou nada desse tipo. Ele assinou um contrato, ele está comprometido com aquilo. O cara que é voluntário também, ele foi voluntário, ele quis servir, então agora não pode reclamar. Esse daí tem que pode se cobrar tudo deles. O mobilizado não, o mobilizado ele foi levado à força para lá. Então não dá para exigir dele o mesmo comprometimento que um soldado contratado ou voluntário, né? E daí ele fala aqui, é interessante saber o que esses correspondentes militares que estão insultando ou estão depreciando os mobilizados, se eles estiveram já com lama até a sideburns, né? até o queixo. Esse aqui está referenciando palavras de um dos críticos, né? Não por 3 dias, mas por uma semana, e ainda passando fome, e ainda sem um telefone na mão. Enfim, o que ele está querendo... Ele continua falando aqui. O interessante que ele pega é que repara que ele faz referência a cada um dos críticos. Então eles continuam... ele continua aqui falando sobre vários desses críticos. Aí, por exemplo, o cara que falou que não, mas em 2014 no aeroporto, eu falei esse trecho aqui para vocês sobre a crítica do cara lá, os mobilizados, né, que voltaram atrás, mas que no aeroporto, a gente só saiu do aeroporto quando levou todo mundo e coisa e tal. E aí ele faz de novo uma referência crítica aqui, dizendo que, olha só, não tem nada a ver isso, é outra situação, você não pode comparar soldados contratados, soldados profissionais, com mobilizados. Mobilizados eles não têm o treinamento, não têm armamento adequado, não tem um monte de coisa e principalmente não foram por vontade própria para lá, né? Então é simplesmente impossível esperar resiliência de soldados inexperientes, mal treinados, mal gerenciados, mal armados, com pouco suprimento e, francamente, totalmente não motivados, né? Faz sentido. É o que a gente fala. Esse é o problema dos mobilizados da Rússia. O pessoal nem quer estar lá, né? Os ucranianos, bem ou mal, mesmo os mobilizados ucranianos, eles têm a motivação alta porque estão defendendo o país, estão defendendo a propriedade privada das pessoas que estão ao lado deles. Então existe um grau de motivação muito maior, né? E o Putin ajuda nisso, volta e meia bombardeando todas as cidades da Ucrânia, fazendo com que todo mundo na Ucrânia se sinta em guerra com a Rússia e, portanto, não tem ninguém que vai dizer não tem um motivo para lutar essa guerra. É lógico, na Ucrânia também tem soldados que não querem servir, tem pessoas que não querem, que estão sendo mobilizadas à força, é da natureza da guerra, mas a moral dessas pessoas é muito maior, eles veem um objetivo. Lá do lado russo, o objetivo, o cara fala, era para desnazificar a Ucrânia, era para combater a OTAN, era para combater biolabs de segurança, não sei o que lá. Enfim, cada semana eles inventam uma coisa diferente para ver se alguma coisa cola, porque na verdade nada cola nessa justificativa russa para a invasão da Ucrânia, né? E daqui, aí ele fala aqui, ó, quando você está lidando com soldados profissionais, você tem que entender que eles vão sempre fazer o melhor e coisa e tal, mas você não pode exigir isso, no final das contas, o ponto dele é esse, você não pode exigir isso de mobilizados. E aí ele está falando o quê? Que o erro, nesse caso, é do comandante. O comandante tem que saber que aquela tropa de mobilizados ela não está ali com a mesma capacidade, o mesmo entusiasmo, a mesma força que uma tropa normal, não uma tropa profissional. Essa é a crítica que ele está fazendo aqui. O pessoal criticar os mobilizados na verdade, injusto com os mobilizados, né?
Enfim, essa é a confusão que está acontecendo ali. Agora, repara como é que nesse meio do tempo, a grande crítica que fica é justamente ao uso desses mobilizados, né? A própria gestão do exército russo é o que mostra aquele ponto que a gente já falou aqui em vários outros vídeos sobre o Prigozhin e o grupo Wagner tá começando a entrar em conflito, né, com o exército russo, que é uma coisa extremamente preocupante. A impressão que dá muitas vezes o Prigozhin está fazendo uma tentativa de substituir o Putin, e essa coisa toda é realmente preocupante no final do dia, né? Mas, por outro lado, essas duas forças brigando, isso acaba ajudando a Ucrânia porque tem menos coordenação entre eles ali, né? E mostra também como é que o Kremlin e a máquina de contra-informação russa estão aí se degladiando com essa história, porque eles têm que reportar isso daí, né? O público russo começa a ficar sabendo dessas coisas justamente à medida que os mobilizados ligam para casa, conseguem falar com pessoas de casa ou voltam mortos, né? E aqui, só um caso, aqueles mesmos mobilizados lá daquela frente lá de Serpukov, né, que estavam reclamando, que estavam sendo abandonados, eles disseram que eles foram deixados nas trincheiras lá na frente de batalha sem comida. Eles recebiam biscoito de vez em quando eles recebiam biscoito. E no final das contas aqui, eram apenas alimentados com biscoitos uma vez por dia, né? E aí, por um acaso, eles descobriram um stockpile, e aí eles descobriram um armazém, uma sala cheia de comida lá próximo de onde eles estavam, que o pessoal nem sabia que existia. Por falta de coordenação entre os comandantes da brigada, ela tinha aquela quantidade enorme de comida, eles passando fome e a comida não chegava neles, né? E aqui, aí o cara mostrando aqui... Вода, вот тут я не знаю, тут просто завал всего, вот я тут... Comida em lata, água, um monte de coisa e... olha, suco, né, caixa de óleo, macarrão instantâneo, enfim, um monte de comida ali que chegou em ajuda humanitária e ninguém ficou... A coisa estava abandonada num canto lá, para você ver como realmente o problema de gestão do exército russo é significativo, né? Bom, então essas eram as reclamações referentes a mobilizados, mas tem também as reclamações referentes ao pessoal contratado também. Você lembra do caso de Pavlivka, né, que teve algum tempo atrás um soldado lá alertando, pedindo ajuda, dizendo que estavam morrendo muita gente, que o comandante é um idiota, está mandando o pessoal para morrer. Pavlivka fica mais aqui ao sul e é uma cidade que enterrou realmente muitos russos, né, aqui, ó. Pavlivka, se vocês lembram, há pouco tempo atrás os russos estavam aqui na frente, os ucranianos já retomaram metade da cidade já. Então, parece que a Rússia desistiu de Pavlivka. Já fazem alguns dias que não tem mais nenhum ataque aqui em Pavlivka. Ele está dizendo aqui que o 155º Brigada Naval de Infantaria Naval perdeu, na verdade, 900 pessoas, né? Mais ou menos 500 mortos e o resto feridos ou com doença ou com alguma coisa no período de 3 meses. A brigada foi quase completamente destruída. E agora está recebendo reforços, né, mobilizados para reforçar. Aí ele explica aqui o caso, o que aconteceu, e justamente ele está corroborando aqui aquele relato do outro marine, né, que falou também que, do outro fuzileiro naval, que falou também que perderam 300 soldados num dia, né, 300 entre mortos e feridos e coisa e tal, num dia ali em Pavlivka, justamente porque o pessoal está tentando bater de frente com os ucranianos ali. Os ucranianos estão muito bem estabelecidos e os russos não conseguem avançar, acabam morrendo todos nessa região, né? Pavlivka, como a gente explicou, aqui em Vuhledar é que está a grande concentração de tropas ucranianas nessa região, e os russos querem tomar Pavlivka para justamente chegar a Vuhledar e conseguir afastar essa linha de frente toda aqui da cidade de Volnovakha, porque essa cidade aqui agora é crucial, ela tem aqui esse entroncamento de linhas férreas, que é a última linha férrea que sobrou para os russos para abastecer aqui tanto a região sul da Ucrânia quanto a Crimeia, né, uma vez que a ponte da Crimeia ainda não está passando trens. Então os russos desistiram porque não estão conseguindo avançar aqui, finalmente desistiram, mas
Antes disso, perderam muita gente mesmo. E nesse caso aqui, a gente não está falando de mobilizados, de pessoas inexperientes, a gente está falando realmente de soldados, de pessoas com capacidade, treinados e coisa e tal, e mesmo assim, por organização mal feita desse ataque, acabaram todos sendo mortos e não conseguiram tomar a cidade de Pavlivka. A cidade de Pavlivka, evidentemente, não existe mais, né? Isso aqui, a gente olha aqui, mas está totalmente destruída a cidade. De qualquer forma, os russos não conseguiram tomar a cidade, né? O Tatarigami, ele fala aqui que isso não deve ser tratado como informação oficial, mas com base em reportes de batalhas, em reportes de inimigos interceptados e algumas fontes de Ozint, a gente estima que a Rússia perdeu perto de 2.000 soldados, na verdade, em Pavlivka, com perdas irreversíveis, ou seja, mortos ou feridos seriamente, que não podem voltar ao campo de batalha. E, ou seja, lembra, isso daqui, esse soldado aqui falou de 900 só na companhia dele, mas na brigada dele, né? Mas existem outras brigadas, outras companhias lutando também ali na região, né? Então, realmente a perda pode chegar a 2.000 pessoas para os russos, que seria um número enorme para uma batalha que a Rússia acabou perdendo no final, né? Bom, aqui uma visão aqui da resistência em Enerhodar. Enerhodar é essa cidadezinha aqui, onde fica a usina hidrelétrica de Zaporizhia, né? Enerhodar é a cidade que basicamente moram os trabalhadores da usina e coisa e tal. E, como eu falei para vocês, existe esse papo todo de que a usina vai ser entregue para a IAEA. A usina estava totalmente offline, ela chegou a ser ligada na rede russa, depois ficou offline de novo e já tem 3 dos geradores aqui já estão ligados na rede ucraniana novamente. Ou seja, tudo indica que eles estão religando a usina na rede ucraniana e que os russos vão de fato abandonar essa cidade aqui, abandonar essa região da usina, provavelmente em favor da IAEA, da Autoridade Atômica da ONU, né? Enfim, de qualquer forma, já é um negócio positivo, porque deixa de ser um local de guerra, deixa de ser um local de ataque, né? Então, esses partisãos aqui, ou a resistência ali em Enerhodar, está ativa, colocando aqui folhetos para deixar claro para os russos que o povo ali da cidade não quer a dominação russa naquela região, né? Então, aqui, rumores são abundantes de que a Rússia está preparando para liberar a cidade e, mais importante, o reator nuclear. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos aí para trás, né? Essa informação é importante, que saiu, na verdade, ontem isso. Os 3 reatores da usina já tem 3 ligados novamente na rede ucraniana, o que indica mais um passo nessa direção, né? Esse vídeo aqui mostra, é um vídeo curioso, está circulando com bastante força aí pela internet. Ele mostra um soldado capturado pelos ucranianos, um prisioneiro de guerra, mas que foi, na verdade, guiado pelo drone para se entregar para os ucranianos, né? Então, ele está falando aqui... o ucraniano está perguntando, por que você decidiu se render? E como você se rendeu? Eu estava nas trincheiras e foi me dito para eu sair de lá, porque não tinha espaço. Eu fui para outra trincheira, mas o seu pássaro, né, o drone, né, que eles chamam de pássaro lá, estava voando sobre mim já. E daí eu fiquei correndo de trincheira a trincheira e a artilharia mandando, né, acertando, atingindo locais próximos. Quando eu me dei conta que eu ia ser morto brevemente, eu também tinha medo de me render, mas eu não sabia onde me render. Então, quando a última artilharia caiu, né, o último bombardeio caiu, eu pulei em uma trincheira e olhei para o seu drone. Aí ele fez sinal, tá vendo? Dizendo que queria se render. E aí o pessoal ucraniano mexeu o drone para falar, ok, beleza, a gente não vai te atacar. E aí o drone foi guiando o rapaz, aí os ucranianos aqui, e renderam ele, né? Bom, aí continuou conversando aqui, mas isso é interessante mostrar como é que os ucranianos e os russos conversaram via drone, né, sem comunicação de voz, e acabaram acertando uma rendição aqui. E é importante divulgar esse vídeo também,
porque tem muito russo que quer se render e é importante saber que tem essa possibilidade, né? Faz sinal para o drone, tem um ucraniano do outro lado que vai ver você e de repente, né, aceita essa condição de rendição, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala também sobre basicamente o que a gente falou aqui. Até aqui, como eu disse para vocês, a guerra está realmente num... Como eu expliquei para vocês, tem muito pouca coisa para se falar sobre avanço na linha de batalha, né? Está realmente congelado devido ao inverno. Mas ele fala aqui sobre justamente os reportes de problemas com as tropas russas mobilizadas e que isso está dividindo o espaço de informação russo, né? Começa a ter briga entre os bloggers militares lá. E ele fala sobre a outra coisa aqui, sobre a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o encontro que o Putin teve com falsas mães de militares mortos, né? Porque nesse domingo agora é o Dia das Mães na Rússia, né? Dia das Mães e dos Pais, aqui no Brasil é em maio, Dia das Mães, e em agosto, Dia dos Pais, mas vocês sabem, isso não é uniforme no mundo todo, tem algumas diferenças aí, alguns países varia o Dia da Mãe e Dia dos Pais, né? Então na Rússia é agora o Dia das Mães, esse domingo agora, então ele escolheu 18 mulheres para fazer uma entrevista sobre os filhos mortos na guerra e coisa e tal, mas é tudo uma falsidade, só como era esperado, né? Uma coisa curiosa, a gente viu mesmo um aumento de troca de prisioneiros, né? A gente viu que houve por 2 dias seguidos troca de prisioneiro, e teve de novo ontem troca de prisioneiro também, e a impressão que dá é que o Ministério da Defesa russo agora começou a aceitar a troca de prisioneiros com mais facilidade, justamente para tentar minimizar o ruído em casa, né? Porque você tem muitas mães de soldados, famílias de soldados que querem os soldados que são prisioneiros de guerra, então é uma tentativa dos russos de facilitar isso. Os ucranianos sempre tiveram dispostos a fazer troca de prisioneiros, os russos é que embarreiravam isso e agora estão fazendo com mais frequência, né? E surgiu um documento supostamente distribuído por lideranças russas, dizendo que os russos teriam que mobilizar, na verdade, 5 milhões de pessoas para ganhar a guerra na Ucrânia. E esse documento está sendo tratado por muitos como um problema, né, para os russos. Por quê? Porque todo mundo sabe que os russos não conseguem mobilizar 5 milhões. Para mobilizar 300 mil já foi essa loucura que eles quase não conseguem fazer, uma dificuldade danada. Imagina mobilizar 5 milhões de russos. A Rússia acaba, né? Enfim, a gente não dá para saber muito, mas é provável sim que existam mais mobilizações russas vindo aí, né? Mas 5 milhões é impossível, eles não conseguem fazer isso. O Putin fez um almoço com as mães de soldados mortos na guerra, né, para homenagear as mães no Dia das Mães russo, que agora é domingo e coisa e tal. E ele falou assim que, olha só, não, é melhor você perder o seu filho numa batalha do que ver ele morrer por vodka, né? Caramba, olha o que o Putin falou para a mãe dos soldados que morreram em batalha, né? Pelo menos o seu filho não morreu bêbado de vodka, né? Ou seja, insultou o filho da mulher e colocou a coisa como se houvesse essas duas alternativas na Rússia, né? Quem não vai morrer no campo de batalha vai morrer bêbado de vodka, né? Eu não sei, será que só tem essas alternativas mesmo? Talvez ele esteja sendo sincero, né? O pessoal está mostrando aqui a fala dele com as mães lá, que ele reuniu, né? E aqui o pessoal lembra que, não tá aqui o Vladimir Putin ouvindo o lamento das mães de soldados e coisa e tal. Só que, no final das contas, é sempre a mesma coisa. O Putin, ele não se encontra com pessoas regulares. Ele tem um batalhão da FSB lá, que é um monte de pessoas só para posar na foto com ele. Então, eles mostram aqui que a mesma pessoa que estava de um lado, estava lá do outro. E se você olhar, dá para ver que são as mesmas pessoas aqui. Eles listam várias pessoas que são do serviço secreto russo, porque o Putin não aceita ficar com pessoas do povo, né? Porque afinal seria arriscado para ele isso, né? Então, ou seja, essas mães aqui, esquece que é um teatro, não tem nenhuma mãe de verdade ali, tudo foi planejado para fazer relações públicas para a população russa, né? E aqui o Dmitry traduz uma parte do discurso, né? Em que uma senhora, essa senhora aqui, que, de novo, ela fala aqui que o filho dela dá o nome do filho e foi morto e coisa e tal, e morreu defendendo a cidade, e o pessoal levantou depois que, na verdade, esse cara morreu em 2019,
Então não tem nada a ver, uma coisa meio estranha isso daí. Eles apontam aqui de novo que as pessoas são as mesmas, né, que em todos os encontros do Putin, coisa e tal. E ela contando o caso que o filho dela, não, vamos matar os ucranianos, e ao mesmo tempo pediu para a artilharia russa jogar fogo em cima de onde eles estavam para matar os ucranianos e coisa e tal. Ou seja, meio que, né, requisitar fogo onde você está é meio que suicídio, né, uma missão suicida. A ideia dele era matar o máximo de ucranianos e coisa e tal, enfim, e morreu nessa situação. Isso tudo é uma história, tudo inventado, é tudo um teatro que o Putin faz para vender isso para o público russo, né? Realmente é uma situação bastante triste. Como é que esses costumes que surgiram lá na União Soviética continuam até hoje na Rússia? É impressionante isso. Bom, e vamos falar de alguns problemas do lado ucraniano, né? 1/3 dos obuses fornecidos pelo Ocidente estão precisando de reparos nesse momento. É uma quantidade muito grande. É esperado isso, né? O obus ele se desgasta, como toda ferramenta, e de tempos em tempos precisa ser trocado. Particularmente no caso dessa guerra da Ucrânia, que é uma guerra muito intensa, está se usando muita artilharia, muito obus, muito canhão, né? Muito foguete também. E saiu essa manchete, essa reportagem no New York Times, falando justamente sobre a necessidade de manutenção desses equipamentos ocidentais que estão na Ucrânia. Cerca de 1/3 já está precisando de manutenção, e lógico, isso não é um problema por si só. O grande problema é aquilo que a gente fala, né? A adaptação da Ucrânia ao padrão da OTAN. Isso está acontecendo ao vivo nessa guerra. Todo equipamento precisa de manutenção. Os ucranianos estão aprendendo já a fazer manutenção mais leve, mas evidentemente tem algumas coisas que você precisa de centros de manutenção. E a Ucrânia não tem nenhum desses, porque ela não faz parte da OTAN, então os centros de manutenção que ela tem são para os equipamentos dela, né? Centros de manutenção, por exemplo, para você trocar pequenos consertos na arma, o próprio soldado faz. Você tem equipamentos, soldados treinados para isso, para realizar pequenos consertos nesse tipo de arma. Mas algumas operações você precisa de um centro maior de manutenção. E aí o que a OTAN está fazendo, os aliados? Os Estados Unidos estão preparando uma fábrica de reparo para artilharia da Ucrânia na Polônia. Então os ucranianos pegariam essas armas que estão precisando de manutenção, levariam lá para a Polônia, e lá isso seria feito o reparo e depois trazido de volta para a linha de batalha, né? Então é interessante essa solução. Isso tem um monte de vantagens, porque, né, na Polônia a coisa está mais tranquila, as fábricas, as oficinas de reparo podem funcionar de forma mais simples e resolve o problema. Bom, aqui bem interessante essa reportagem falando sobre que o Ocidente precisa urgentemente superar o seu medo de provocar Putin, ou seja, tem que dar arma de longo alcance para a Ucrânia. A Ucrânia tem que poder atingir cidades russas também, da mesma forma que a Rússia está atingindo as cidades ucranianas, matando civis e coisa e tal. Os ucranianos devem ter o direito de atacar as cidades russas e coisa e tal. E aí surgiu um ponto de vista interessante nisso daqui, porque eu concordo com isso. Eu acho que está mais do que na hora do Ocidente dar armas mais potentes e liberar a Ucrânia para atingir cidades russas também. Então isso aqui é o tema dessa coluna aqui, né? Mas aí vem o pessoal aqui da Spectator falando sobre o porquê que os Estados Unidos estão receosos de dar armas de longo alcance para os ucranianos e de atingirem território ucraniano. Não tem a ver com o Putin. O Putin eles já estão ignorando, tem a ver com Xi Jinping. O que acontece? A aliança entre o Putin e o Xi Jinping, que foi assinada antes dessa guerra, previa uma espécie de cláusula de proteção, ou seja, como o artigo 5 da OTAN. Se um dos países for atingido por uma potência estrangeira, o outro país se compromete a ajudar. E a China é que está demandando esse tipo de coisa. Os Estados Unidos, a OTAN, não está mandando arma porque os russos, porque tem medo dos russos. Não, todo mundo sabe que o Putin já está em desgraça na Rússia, não vai fazer mais nada. Mas o temor deles é que a China se sinta obrigada ou se sinta pressionada a ativar esse acordo que eles fizeram lá atrás. A China não quer entrar nessa guerra, não vê essa guerra positiva, se sente até traída, porque o Putin, no que fez o acordo, em seguida entrou em guerra com a Ucrânia, uma guerra totalmente sem sentido, e isso deixa a China exposta. Então quem está gerenciando, quem está limitando os Estados Unidos no envio de armas
para a Ucrânia, quem está forçando os Estados Unidos a fazerem acordo com a Ucrânia para que as armas não sejam usadas em território russo, que os ucranianos não atinjam cidades russas, na verdade é o Xi Jinping. Bom, teve a visita do primeiro-ministro polonês em Kiev e também do primeiro-ministro belga. Os dois estiveram em Kiev hoje, né? A guerra na Ucrânia está se tornando espacial, que está incentivando investimentos em novos satélites do mundo todo. É verdade, muita coisa interessante tem sido feita no espaço. A Starlink, para início de conversa, que fornece internet para a Ucrânia, mas mais do que isso, olha só, esse satélite aqui foi comprado por uma organização ucraniana. Eles arrecadaram dinheiro para comprar 3 Bayraktars, e esses Bayraktars, a fábrica do Bayraktar na Turquia deu os Bayraktars, né, não quis cobrar o dinheiro. É que eles fizeram pegar esse dinheiro e compraram um satélite antigo e deram o satélite para o governo ucraniano, e é um satélite ICEYE, que é um satélite que dá para ver, lá da órbita dá para ver com detalhes o solo da Ucrânia, e segundo eles, é o satélite do povo, já escaneou mais de 150 áreas de posicionamento inimigo na Ucrânia e seus aliados, e o satélite já detectou um monte de peças de equipamento, tanques S-300, ou seja, esse satélite está sendo muito útil, né? Mais uma grande revolução aí, que é o uso de tecnologia espacial numa guerra. A Brasil Sem Medo faz uma manchete aqui meio favorecendo os russos, né? Dando a entender que os russos estão conseguindo deixar a Ucrânia sem luz, mas isso não é verdade. Ele fala que a Ucrânia tenta restaurar a luz e aquecimento enquanto a Rússia bombardeia o país. De fato, a Rússia tem bombardeado a cada 7 ou 10 dias, mais ou menos, a Ucrânia. É um absurdo isso, é um crime de guerra, mas isso é inútil também. Além disso tudo, é inútil, porque a Ucrânia repara isso rapidamente, né? Dessa vez, a Ucrânia agora já conseguiu restabelecer energia elétrica em toda a Ucrânia. Agora levou um dia para isso, né? E as plantas nucleares que tinham sido atingidas já foram recolocadas e em pouco tempo vão estar na sua capacidade plena, né? Inclusive Kherson. Kherson acabou de ligar a eletricidade lá em Kherson. Eles disseram que primeiro vão conectar a infraestrutura crítica, né? Hospitais, bombas de água, esse tipo de coisa, faz todo o sentido do mundo, e depois vão ligar todo o resto dos consumidores, mas a coisa está caminhando. É o que eu falo, esse tipo de ataque russo à infraestrutura é muito danoso, tá? Causa muitos problemas. Ninguém está dizendo que é indolor, não. É um absurdo justamente porque pega civis desprotegidos, né? Mas no final das contas é inútil, acaba sendo restaurado, né? Aí, por falar em Kherson, vocês lembram da foto desse menino, né? Que o menino que apareceu com um semblante sério. Aí muita gente comparou com outras fotos de guerra e coisa e tal. E parecia fotos reminiscentes da Segunda Guerra Mundial, né? Só que aí estamos no mundo moderno, né? E daí os repórteres foram lá, encontraram o garoto, conversaram e coisa e tal. E esse vídeo aqui é muito interessante, contando a história do garoto, que a mãe dele não deixava ele ir para a cidade porque tinha medo, evidentemente, quando estava com os russos. E naquele dia, foi justamente o dia da liberação, o nome do garoto é Gleb, e naquele dia que teve a liberação, a mãe dele deixou ele ir para a praça e coisa e tal. Aí ele contando o caso da foto que foi tirada, né? Ele estava contando que ele tinha uma bandeira, coisa e tal, e assinou a bandeira e pronto, né? E daí é bem interessante isso daqui. Eu vou compartilhar esse vídeo para vocês verem lá no meu canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.